Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o superintendente regional do Ministério do Trabalho, Robson Leite, contando com a presença também do jornalista Walter Diogo, que deixou uma pergunta ao nosso convidado. Eu pediria que repetisse a pergunta, Walter. Tá bom, Ricardo. Eu queria saber o seguinte, se a mudança de ministro da Fazenda melhora o cenário brasileiro, melhora o quadro de emprego no Brasil? Nós encerramos o ano de 2015 com boas notícias, né? Notícias no que diz respeito à democracia do Brasil, notícias que diz respeito à consolidação do processo que vem há alguns anos fortalecendo as instituições do nosso país. E o ministro Nelson Barbosa é um quadro extraordinário, um dos melhores quadros do governo federal. Talvez a pessoa ideal para estar encarando esse desafio, que é promover o desenvolvimento econômico, porque o ajuste tem que ser feito. A questão é como fazer esse ajuste, né? O ajuste, está havendo ajuste hoje, ajuste na máquina pública, e eu quero ressaltar aqui, aproveitar o espaço, nós revemos todos os contratos de aluguéis das nossas agências, pedindo a todos eles uma redução de 20%, 30%. Quem não topava fazer a redução, a gente buscava um outro espaço, mas nós conseguimos negociar todos fazendo esses ajustes para que a máquina possa funcionar melhor, sem prejudicar o trabalhador. Então, assim, o ministro Nelson Barbosa é o quadro certo no momento ideal para que a gente possa retomar o crescimento com o desenvolvimento econômico e o que era, né? O ministro Nelson Barbosa tem a cabeça desenvolvimentista que tanto precisamos hoje no Brasil. Robson, volta e meia se fala na necessidade do Brasil promover uma reforma trabalhista. Fala-se que o nosso arcabouço legal no campo trabalhista vem de Getúlio Vargas e que é preciso inovar. Esse discurso é muito do empresariado, que acha que essa ainda é uma herança getulista, que de certa maneira ainda entrava de alguma maneira algumas ações na área de desenvolvimento. Você acredita, você como, digamos, primeiro é superintendente do Ministério do Trabalho no Rio, segundo como um homem intimamente ligado ao atual ministro do Trabalho, Miguel Rosseto. Você acredita que essa é uma reivindicação pertinente, ou seja, o Brasil precisa flexibilizar as leis trabalhistas de alguma forma para garantir um desenvolvimento sustentável? Primeiro que assim, o ministro Miguel Rosseto é um entusiasta da garantia dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não haverá nenhum tipo de reforma trabalhista que prejudique o trabalhador, muito pelo contrário. Eu acho que a gente não pode retroceder, a gente tem que avançar. A fiscalização do Rio de Janeiro é tão eficaz, exemplar para o Brasil, hoje, para o Ministério, exatamente em função do arcabouço legal existente. Nós somos radicalmente contrários, por exemplo, à proposta que tramita no Congresso Nacional da terceirização na área fim. Isso é um retrocesso gigantesco. O governo é contra esse projeto. Mas assim foi aprovado, né? Não está parado. Vai para o Senado ainda, né? Vai para o Senado, Senado e tem a sanção presidencial. Na então, Câmara se aprovou a terceirização em todos os segmentos, inclusive na ponta, né? Na área fim, ou seja... Que é um retrocesso. O Ministério é contra, o governo é contra. Um dos principais pontos de atuação hoje do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, mas eu falo do Rio porque está sob minha gestão, sob minha responsabilidade, é exatamente a fiscalização da terceirização, a questão do trabalho feminino, de mulheres sendo exploradas por empresas. Nós temos uma atuação firme, vamos fazer campanhas atuando firmemente em cima disso para evitar essa precarização da mão de obra, né? Confecções, empresas que trabalham nessa área. E a gente quer, na verdade, que a mulher tenha outro papel, né? A mulher precisa ter sua valorização profissional na área de gestão. Então, temos a presidenta da República, democraticamente eleita, uma mulher extraordinária, com uma história de luta de fazer inveja a muitos que já governaram esse país. Eu tenho muito orgulho da presidenta que a gente tem hoje, do qual eu sempre fiz campanha e votei, mas independente disso, é um papel nosso, um compromisso nosso, as garantias trabalhistas conquistadas do povo brasileiro. Robson, eu queria saber se há algum caso, se o Ministério já detectou no Rio algo parecido com o que ocorre em algumas regiões do país, com os imigrantes. Na verdade, em São Paulo, há bolivianos trabalhando em fundos de oficina, sendo praticamente escravizados, trabalhando em situação análoga à situação de escravos. Há também situações degradantes envolvendo haitianos que entraram no Brasil, ou seja, durante o crescimento do Brasil nos últimos anos, houve o ingresso de uma legião, de um contingente expressivo
pessoas de várias partes do mundo que viram o Brasil como Eldorado e estão aí, continuam no Brasil, grande parte continua aí. E essa mão de obra, em algum momento, me parece que digamos, tratada não com, digamos, o rigor da lei. Já que se trata de um imigrante, se oferece meio salário, se não se registra, ou seja, o que vocês já detectaram nesse sentido aqui no estado do Rio? Ricardo, essa pergunta é ótima, porque nós temos uma atuação muito firme exatamente nesse setor. Primeiro dizer que o imigrante, ele construiu a cultura do Brasil. Tem que ser respeitado, isso faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. Eu tenho muito orgulho de dizer que entre os quadros do Ministério, né, aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma pessoa, uma auditora fiscal, uma mulher, que foi condecorada agora com o prêmio João Canuto de Direitos Humanos, um prêmio reconhecido internacionalmente, exatamente pela atuação no combate ao trabalho escravo de imigrantes, sobretudo chineses. Chineses em fundos de pastelaria. Exatamente. Recentemente houve denúncia de que havia os chineses vivendo em situações análogas à situação de escravos em fundo de pastelarias e tal, não podiam sair presos ali. Exatamente. Então, há uma orientação minha, estratégica, em algumas ações eu irei junto, inclusive, para coibir essa prática. É importante, a gente vai, normalmente, uma parceria muito grande com a Polícia Federal, que atua conosco até para preservar a integridade física dos nossos auditores, libertando trabalhadores em condições análogas. Nós vamos aprofundar essas ações, é uma preocupação nossa, uma preocupação do governo, erradicar o trabalho escravo no Brasil, porque infelizmente ainda é uma realidade. Robson, eu estou sentindo as centrais sindicais muito tranquilas. Desemprego grande, elas nem fazem grandes manifestações. E no caso da Petrobras, a Petrobras demitiu 30 mil funcionários. É muito. E não houve sequer uma reunião, não sei se foi uma empresa estatal e houve um certo constrangimento, mas ela é uma empresa, né? Uma empresa que demite 30 mil de uma vez só, e se a indústria automobilística faz, o pessoal reduz o imposto, corre lá, senta com eles para negociar. E no Rio não tem negociação nenhuma. A Petrobras, ninguém diz, olha, se a Petrobras a Petrobras cortou investimento de 30 bilhões de dólares. Uma brutalidade. E eu não vi o ministro chegar aqui, sentar e dizer, Petrobras diz que vocês precisam para ver o que a gente pode fazer. E as centrais sindicais também não sentam. Qual é a dificuldade de conversar com a Petrobras? Você responde mais uma vez ao Walter Diogo, logo após o nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.